Olá, meu nome é Letícia Pontes Leite e sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. No momento, faço parte do Laboratório de Produtos Naturais e de Síntese Orgânica e sou orientada pela doutora Viviane Martins Rebelo dos Santos. Hoje irei apresentar a vocês o tema da minha revisão bibliográfica, leishmaniose e uso do polímero PEG 4000 na área médica. Os tópicos abordados hoje serão introdução, quadro clínico, leishmaniose no mundo, tratamentos, o uso de polímeros na área médica, o polímero PEG 4000, conclusão e referências bibliográficas. A leishmaniose é uma patologia não transmissível causada pela picada de insetos flebotomíneos infectados por parasitas da leishmania, isto é, infectos por protozoários intracelulares obrigatórios, ou seja, que necessitam de hospedeiro para a sobrevivência, do agrupamento Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, Leishmania panamensis e Leishmania guinensis. Os vetores principais para a transmissão da doença são os flebotomíneos pertencentes ao gênero Lutzomia, tendo como a espécie mais predominante a Lutzomia longipalpis, conhecido também como mosquito palha e mais comumente detectado no Brasil. A doença se categoriza em 3 aparições: leishmaniose visceral, chamada também de calazar, leishmaniose cutânea e leishmaniose mucocutânea. A leishmaniose visceral é uma patologia de diferentes manifestações, tendo as formas mais brandas, que são assintomáticas, até o quadro mais agressivo, a parasitose, que é caracterizada pelo surgimento de anemia, febre, tosse seca, leucopenia e crescimento anormal do fígado e baço. Entretanto, o calazar é a forma clínica mais mortal se não tratada. Diferentemente, a leishmaniose cutânea atinge a pele, dando origem a úlceras no rosto, pernas e braços. Já a leishmaniose mucocutânea, normalmente se procede de lesões cutâneas, que irá dar início a ulcerações que levarão à agressão das membranas mucosas da boca, nariz e garganta. No momento em que atinge a mucosa oral, a doença se torna agressiva, granulomarosa e úlcera vegetativa. Comumente é relacionada a sintomas dolorosos, como problemas com deglutição, sangramento e odor mal cheiroso. Os locais mais atingidos são os lábios, palato mole, palato duro, úvula, língua e amígdalas. A doença é a causadora de uma vasta morbimortalidade no mundo. Ademais, é particular de vários países e continentes tropicais, como na África, no subcontinente indiano, nas áreas subtropicais do sudeste da Ásia e na região do Mediterrâneo. Diante das 3 apresentações clínicas existentes, a leishmaniose visceral dispõe de uma ocorrência global aferida em 50.000 a 90.000 novos casos por ano, ocorrida em vários países como Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão e Sudão do Sul. Não obstante, a leishmaniose cutânea dispõe de um episódio global de aproximadamente 0,6 a 1 milhão de casos por ano, onde 95% desses casos ocorrem nas Américas, na bacia do Mediterrâneo, no Oriente Médio e na Ásia Central. Na prática, por volta de 70% dos novos eventos de leishmaniose cutânea, 90% deles avançam para leishmaniose mucocutânea e processam-se na Bolívia, Brasil, Etiópia e Peru. Diante da gravidade do número exorbitante de vítimas da doença causada pelo parasita, desenvolveram-se diferentes terapias para tratar a leishmaniose. Ao longo dos 60 anos, um dos primeiros métodos foram a administração de antimoniais pentavalentes, como o pentostan e o glucantime, sendo o glucantime o mais utilizado para tratar leishmaniose cutânea e mucocutânea. Esses antimoniais apresentam grande aptidão imunoestimuladora, a qual é provada quando a capacitação de estímulos das células T é aumentada, e também das células apresentadoras de antígenos normais quando cuidadas com antimonial pentavalente in vitro. Além disso, a regulação dos antígenos de transplante é um fato relevante do mesmo modo. No entanto, o inconveniente uso de pequenas dosagens de terapias inconclusas sucedeu-se acontecer falhas no tratamento, dessa maneira acrescendo a resistência do parasita. Portanto, a OMS, Organização Mundial da Saúde, sugeriu que as doses do medicamento não excedam 20 mg por dia. Contudo, a efetividade desse fármaco varia de 55% e 98%, conforme o quadro clínico.
Porém, a elevada toxicidade e sintomas severos causados pela terapia levam à desistência de muitos pacientes e, consequentemente, ocasionam a queda da eficiência no tratamento. A utilização de imunomoduladores conciliados com a quimioterapia para crescer melhores respostas imunes do hospedeiro tem inúmeras vantagens, entre elas aprimorar métodos recentes. Ao longo do desenvolvimento de estudos da leishmaniose visceral, foi possível afirmar que a eficiência do antimônio pentavalente necessitava dos linfócitos T. Essa análise levou a pesquisas com terapias de citocinas, ou também ativação endógena de linfócitos T, por meio da presença de antígenos. Nos camundongos imunodeficientes, as citocinas interferon gama e IL-2 refazem o funcionamento do antimônio pentavalente. Para mais, a terapia utilizando interferon gama recombinante diminuiu 10 vezes a fração dispensável para uma dose eficiente em 50% dos pacientes de antimoniais pentavalente. E também os ensaios clínicos com os métodos combinados do antimônio pentavalente e do interferon gama acresceu a eficiência do antimônio pentavalente, e ele gerou as respostas. Mas a gradativa eficácia do tratamento combinado com fármacos anti-leishmaniais podem impedir a desenvoltura de novos fármacos direcionados à leishmaniose. No desenvolvimento da formulação com hipericina indicada para tratar leishmaniose cutânea, é exibida a atividade leishmanicida in vitro e in vivo do fármaco, utilizando o fotossensibilizador de espectro expandido localizado no hipérico perforado. O fármaco de uso externo, que contém 0,5% de hipericina, é testado em hamsters que desenvolveram a leishmaniose cutânea. Os efeitos dos testes resultaram que a hipericina influencia um efeito anti-mastigota relevante in vitro, em combate com a Leishmania panamensis, amenizando a quantidade de parasitas nas células infectadas. A formulação de hipericina possibilita a melhora das lesões, desde que a aplicação seja de 40 mg por dia, junto com a radiação de luz visível, pelo tempo de 3 semanas, ocorrendo 2 vezes por semana. De fato, uma das barreiras que impede a implementação do uso de hipericina para o tratamento de leishmaniose cutânea é a indispensabilidade de fontes de luz de alto custo. Como resultado, apesar de existir diversos avanços nas ciências para o tratamento de doenças negligenciadas como a leishmaniose, esses estudos contêm limitações, como a alta toxicidade, efeitos adversos e elevado custo. Por isso, o uso de polímeros vem ganhando destaque na área médica. Esses polímeros, também chamados de PEG, são macromoléculas que se destacam pelo seu tamanho, tipo de interação intermolecular e intramolecular e estrutura química. Além disso, esses polímeros podem ser PEGs sintéticos, naturais e naturais modificados. Normalmente, são utilizados como base para a elaboração de medicamentos, cosméticos e como moduladores da dispensação do fármaco. Devido às características destacadas anteriormente, os polímeros são uma interessante opção para efetuar uma liberação controlada de um fármaco apto à preservação terapêutica por um período maior, e também na dispensação da quantidade ideal para chegar a determinado órgão ou tecido. Além disso, proporciona diversos benefícios, como o uso de vários polímeros na elaboração de medicamentos orais, utilização de equipamentos convencionais para a produção, baixo custo, eficiência e possibilidade de incorporar grandes quantidades de fármaco. Ao citar sobre polímeros na atuação clínica, é importante mencionar o PEG 4000, pois ele é considerado o mais adaptável e seguro para o organismo humano. Em um estudo de liberação controlada de fármacos, esse polímero sofre alterações químicas por reação de etilação, acetilação, esterificação e halogenação, e incorporado ao ácido acetil salicílico, conhecido também como AAS, para visualizar como se comportará esse polímero alterado sujeito à liberação nas soluções tampões escolhidas. O propósito desse experimento é possibilitar a diminuição dos efeitos colaterais do medicamento, amenizando a quantidade ingerida e potencializando a eficácia. Depois de realizar todos os métodos, notou-se que, exceto para os polímeros derivados de esterificação, a liberação ocorreu de uma forma eficaz e proporcional grande eficiência na dispensação interrupta do medicamento, sem que sofra nenhuma destruição pelo ácido do estômago.
Em uma outra pesquisa que se utilizou o mesmo polímero, o PEG 4000 também sofreu alterações orgânicas em sua cadeia, e seus derivados foram conduzidos a formar micropartículas em presença do álcool vinílico como emulsificante. Em seguida, o polímero foi incorporado com a indometacina, com liberação controlada por um período de 240 minutos na presença da espectroscopia ultravioleta, para contabilizar o quanto de indometacina foi liberado da matriz durante essas 4 horas. Essa liberação por longo período obteve resultado positivo, dado que as concentrações acresceram ao longo desse tempo. Em consequência disso, é notório que a alteração estrutural do polímero PEG 4000 é favorável na liberação do fármaco para a indometacina. Como o projeto que irei atuar se trata de um assunto exclusivo, ainda não há nenhuma pesquisa relacionada ao uso do polímero PEG 4000 no tratamento da leishmaniose. Porém, visto as vantagens da aplicação de polímeros, em especial o PEG 4000, o seu uso para o tratamento da leishmaniose é visto como uma alternativa que pode ser promissora. Métodos tradicionais, como o uso de antimoniais, perdem a sua eficiência no momento em que a medicação é interrompida. Normalmente, interrompe-se devido aos seus agressivos efeitos colaterais provocados pela alta toxicidade. Por outro lado, o uso de polímeros modificados ganha destaque por manifestarem ações e trabalhos característicos, como baixa toxicidade, baixo custo, redução de efeitos adversos devido à habilidade em atuar diretamente no tecido ou órgão específico, e a capacidade de reduzir a quantidade de fármaco, mantendo a concentração suficiente para ação terapêutica e eficaz, e que não sofra nenhuma destruição antes da chegada ao local desejado. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas para fazer a revisão bibliográfica.